Olá pessoal, e mais uma vez bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Aqui História. O tema de hoje, revolta dos comuneiros. Por que é que eu escolhi falar sobre esse tema? Talvez uma tentativa de trazer mais vídeos para o canal que tratem de temáticas relacionadas à história da América Latina, certo? Acho que aqui no Brasil nós não estudamos tanto como nós poderíamos aspectos históricos relacionados à história dos países que nos cercam, né? Dos nossos vizinhos hispânicos, vamos dizer assim. Então, bem, vamos lá. No que se refere à demarcação temporal, a revolta dos comuneiros ocorre lá no finalzinho do século XVIII, no ano de 1781, mais especificamente. No que se refere a uma delimitação mais geográfica, acontece no território de colonização espanhola, conhecido como Nova Granada, que, se nós pudermos fazer uma comparação com os territórios atuais da América Latina, seria mais ou menos a atual Colômbia, certo? Lembrando, né, a Espanha, dentro daquele processo de colonização da América, havia dividido todo esse território em nas chamadas capitanias gerais e nos chamados vice-reinados. No caso da Colômbia, daquela região mais ou menos do que hoje é a Colômbia, porque existiam outros territórios também naquela época, era o vice-reino da Nova Granada, certo? Então é nesse local onde acontece a revolta dos comuneiros, certo, pessoal? Naquele momento, ou seja, final do século XIX, quer dizer, do século XVIII, perdão, a Espanha estava passando por um processo de amplas transformações políticas, transformações econômicas, e todo esse conjunto de transformações recebeu o nome de reformas borbônicas. Borbônicas porque estava no poder a dinastia dos Bourbon, certo? E essa série de reformas que a Espanha estava implementando naquele momento, uma das facetas dessas várias reformas era justamente o aumento de impostos sobre as colônias espanholas aqui no continente americano. Isso, claro, não agradava às elites crioulas aqui da América, também não à população em geral. Ninguém quer pagar mais impostos. O final do século XVIII é também marcado por uma difusão de ideias iluministas no continente americano. Lembramos que o século XVIII é aquele século conhecido como século das luzes, o século da ilustração, vamos dizer assim. E essas ideias iluministas pregavam também liberdade econômica, liberdade política, tudo aquilo que a gente já sabe mais ou menos, não é verdade? É, claro, nem liberdade política, nem liberdade econômica existia na América Espanhola, já que eram países que estavam sob o domínio da Espanha. Então vejam, muito desse aumento de impostos que estava sendo implementado pela Espanha tem a ver com a busca desse país por melhorar suas forças militares num contexto em que a Inglaterra estava dominando o mundo, certo? Então a Espanha também temia muito esse enfrentamento, seja nos mares, seja em terra, com a Inglaterra, e por isso estava aumentando impostos muito na tentativa de fazer frente ao poder da Inglaterra, certo? Naquele momento, o vice-rei lá de Nova Granada era Antônio Manuel Flores Maldonado, que foi encarregado, vamos dizer assim, de coordenar a implementação desses impostos novos que seriam criados aqui na América, né? No caso da América Espanhola, não no Brasil, evidentemente. Mas quem colocou em prática mesmo essas reformas que aumentavam impostos aqui na região foi o visitador regente Juan Francisco Gutierrez de Pinheiros. A revolta teve início lá em março de 1781 e ocorreu sobretudo na região de El Socorro, que é uma dos municípios, né, que fazia parte lá do vice-reinado de Nova Granada. E uma das principais lideranças desse movimento, e aí é uma coisa bem interessante, foi uma mulher chamada Manuela Beltrán. Muitos desses impostos aumentados, pessoal, seriam sobre produtos do cotidiano das pessoas, tipo tabaco, aguardente, sal, de maneira que o aumento de impostos sobre esses alimentos e produtos em geral desagradava muito tanto as elites quanto também o povo que sofria os impactos
desse aumento, não é verdade? Então, se nós pensarmos assim, quais grupos sociais fizeram parte dessa revolta? Desde camponeses, mestiços, indígenas, pequenos comerciantes, até a elite crioula participou desse movimento, certo? Um movimento que contestava sim esse aumento de impostos, mas contestava também a ampla desigualdade social que já existia na América Espanhola naquele contexto. De acordo com o texto do arquivista Julián Córdoba Toro, na cidade de Socorro, cerca de 2.000 pessoas chegaram a se reunir lá em frente à prefeitura, mais ou menos, da cidade de Socorro, e gritarem coisas do tipo "Viva o rei" e "Morra o mau governo". De acordo ainda com ele, com esse arquivista, durante esse episódio, né, em que eles estavam gritando essas palavras de ordem, Manuela Beltrán chegou até a retirar da porta da prefeitura um cartaz que divulgava, não é, o aumento desses impostos. Com o tempo, os membros dessa revolta começaram a se formar em uma espécie de junta, essa junta, uma junta militar, né, para enfrentar as tropas espanholas, e essa junta ficou conhecida como Junta del Común, Junta del Común, que no caso originou o nome da revolta, né, que é Revolta dos Comuneiros, vem justamente dessa junta, Junta del Común. Um dos líderes dessa junta foi o crioulo Juan Francisco Berbel. E aí, se nós pudermos pensar a que fim que teve esse movimento, né? Toda essa revolta desse pessoal. Todo esse movimento levou ao que foi chamado de Capitulaciones de Ziquipará. Essas capitulações foram uma espécie de documento que, entre outras coisas, exigia que a coroa espanhola implementasse uma diminuição ou mesmo extinção de alguns impostos e taxas, e também exigia que alguns postos do poder público fossem reocupados por espanhóis nascidos aqui na América, no caso os chamados crioulos. Esses postos haviam sido ocupados pelos chamados chapetones, no caso aqueles nascidos em Espanha que vinham para aqui, para a América, ter cargos administrativos, vamos dizer assim. Acabou que muitas dessas reivindicações nem sequer foram seguidas pelo vice-rei da Nova Granada, né? Mas uma coisa importante a se dizer é que esse movimento, por mais que fosse contrário à coroa espanhola, ele não tinha a intenção efetivamente de separar aquele movimento todo, de fazer a independência daquele território, mas tinha a intenção de acabar com esses impostos, acabar com essa opressão da coroa espanhola naquele vice-rei e também, claro, tentar melhorar a situação social daquela população, certo? Então, é mais ou menos isso, a Revolta dos Comuneiros. Quem gostou, dê um joinha no vídeo e até o próximo.